o início lá das medidas centrais, que na verdade vocês já fizeram até uma atividade sobre isso, que é a média, a moda e a mediana. Bem simples, tá? Bem tranquilo. Diz lá. Medidas centrais. Além dos carros em combustão, existem no mercado também carros elétricos. Os carros elétricos diferenciam-se dos carros comuns por utilizarem energia elétrica em vez de combustível, possibilitando que o carro se mova com emissão nula ou reduzida de poluentes e gases. Amplitude do seu conjunto de dados. No Brasil, ainda está engatinhando na produção de carros elétricos. De acordo com a revista Forbes, estima-se que apenas 10 mil em circulação no país, o que representa 0,03%, ou seja, não representa nem 1%, é bem menos do que isso, tá? Você acredita que os carros elétricos sejam o meio de mobilidade do futuro? Veja no quadro abaixo, realizado por especialistas, um resumo das principais vantagens e desvantagens que um carro elétrico e acompanhe as atividades na sequência do quadro para formar a sua opinião a respeito desse tema. Ô, galera, vocês dois, bloqueia o microfone, por favor, porque tá vindo barulho de vocês aí, tá me atrapalhando. Bloqueia o microfone aí, vai. Muito bom. Vejamos então lá o que a gente fala dos carros elétricos, vantagens e desvantagens. Eu vou ver primeiro o que é vantajoso. Diminui a emissão de gases poluentes, não tem gás carbônico sendo liberado, é nulo, isso é inexistente. Eu tenho uma melhor eficiência, ou seja, um gasto menor, obviamente, dessas ações. Eu tenho uma diminuição da poluição sonora, som. O carro elétrico não faz barulho, ele é menos sonoro. E o menor custo de manutenção, as peças são baratas, o desgaste dessas peças são pequenas, o que, obviamente, não tem aí custo de manutenção muito baixo. Vejamos agora quais são aí as desvantagens. Baixa autonomia, ou seja, uma quantidade baixa de pessoas aderindo. Eu tenho uma durabilidade da bateria pequena, o cara não consegue andar muitas horas, acabou a bateria, o carro para, você vai ter que carregar essa bateria, né? Tempo de recarga é um tempo grande, então o carro fica lá 2 horas para andar 300 quilômetros, então é um desconforto. E o custo do veículo chega a ser o dobro, ou o dobro e mais um pouco de vezes mais caro do que um carro convencional, tá? Discuta com seu professor e com seus colegas quais as vantagens e desvantagens. Gente, vantagem é poluir menos, é pensar num futuro promissor. Desvantagem, eu tenho problema de não conseguir andar muito, né? Porque acabou a energia, o carro para, não tem o que fazer. Aí vai ter que engatar nele uma fonte elétrica, esperar essa bateria carregar 1 hora e pouco, para aí você continuar o seu trajeto, tá? Então, essas seriam aí as vantagens e desvantagens em maior escala. Bom, as informações das categorias citadas pelos especialistas são dados numéricos ou categóricos. Não tem nenhum número aí em cima, são todos categóricos. Então, faz um xizinho lá no categórico lá embaixo. Vira a folha. Discuta com seu professor e com seus colegas qual que é o nome da ciência que coleta dados e organiza. Essa ciência chama-se estatística. Então, a estatística, sim, ela vai interpretar um conjunto de dados, um conjunto de segmentos. Muito bem. O estudo estatístico das vantagens e desvantagens de um carro elétrico é muito importante para os fabricantes investirem ou não na pesquisa e no desenvolvimento desse tipo de veículo. Veja no quadro ao lado o resultado de uma pesquisa com motoristas que testaram o carro elétrico. Acompanhe as atividades a seguir e descubra quanto a opinião pode ser divergente. Gente, a primeira coisa, eu tenho uma empresa que faz veículos. Será que é vantajoso eu fazer um veículo, obviamente, que seja elétrico? Eu preciso de uma pesquisa para isso. Eu preciso saber se as pessoas vão aderir, se as pessoas vão comprar, se é vantajoso, se não é, e, obviamente, por aí afora, tá? Então, nessa tabelinha do lado direito, um dado estatístico menciona que 16 pessoas acharam excelente esse carro, que 19 pessoas acharam bom, que 10 pessoas acharam regular,
4 pessoas ruins, uma péssima. E o total, 50 pessoas foram analisadas. Ou seja, o ruim e o péssimo são situações desvantajosas. O excelente, o bom e o regular ainda dá para aceitar. Então, nessa pesquisa, a gente ainda pode entender que esse carro elétrico ainda tem uma grande aceitação. A aceitação é maior do que a rejeição dele. Perfeito? Então, muito bem. Na quinta questão diz lá, da mesma forma, qual é que o título do elemento importante de uma tabela, a fonte de informações observe a tabela acima e qual é a fonte. Eu vou falar para vocês, eu tive uma pesquisa e eu usei para essa fonte pessoas andando na rua. É uma coisa. Eu fiz uma pesquisa e eu usei pessoas universitários, recém-formados, que têm uma base de conhecimento maior. Então, sempre que a gente tem uma tabela, ela tem para nós uma fonte. Como, por exemplo, em próximo de eleição, tem lá, você tem uma tabela, o candidato tal aumentou 40% a sua intenção de voto. Está lá a fonte, geralmente é a Datafolha. Então, é uma empresa que destina-se aí a esses dados estatísticos, tá? Muito bem. Então, lá embaixo, qual que é a fonte? A fonte é elaborada pelo sistema Piaget. Então, escreve lá embaixo, na quinta questão. A fonte dos dados. E aí, professor, de boa? Bom dia, boa tarde, meu amado. Estou na página 68, querido, exercício 5. A fonte dos dados coletados é do sistema Piaget. É isso que você vai escrever aí, tá bom? Agora, meus amores, para a gente fazer a sexta questão, eu preciso que vocês, obviamente, separem aí 4 cores diferentes. 4 cores de lápis, 4 cores de canetinha, 4 cores de lápis de cor, de caneta, não importa. Eu quero 4 cores diferentes. Bora lá? Professor, em que questão? Serviço. Agora eu vou fazer a quinta. Serve sim, com toda certeza. José, divide aí com a galera da sala, vai. Pronto? Bom, nós vamos pintar agora, amores, nós vamos pintar a preferência de cada um. Repara que lá naquela tabelinha lá em cima, a gente tem excelente para 16 pessoas. Então, o que você vai fazer? Você vai pintar com a mesma cor todos da primeira linha e mais 6 da segunda linha, que vai dar os 16, tá? Então, pinta aí, por favor, dá a pintada aí. Na linha vertical ou horizontal? Na linha é horizontal, vertical é coluna, gato. Ah, Então é linha. Na vertical, na horizontal, desculpa. Todos da primeira linha e 6 da linha de baixo. Todos com essa mesma cor. tem que tomar cuidado que essa caneta é forte, pode manchar o outro lado. Então, o ideal até é fazer com lápis de cor, que você não correria esse problema, né? O lápis de cor tá no quarto da minha avó. Entende? Ela usa para dar aula, pintura. Pronto? É. Pronto. Ó, vamos lá. Agora, nós vamos pintar com outra cor os que deram a preferência como bom. A segunda linha, na horizontal, você vai pintar os 4 últimos. Bora lá. Olha a carinha dele, sorrindo, de bom. O que tem que fazer, professor, que eu não vi? Você vai pintar os 4 últimos da segunda linha, que é o que votaram como bom. Os carros elétricos. Oxe, porque só os poucos. Você vai pintar todos. Terceira linha, você vai pintar todos. Na quarta linha. Calma, na terceira linha é a mesma cor? São todos da mesma cor, Barro. Ah, tá, eu tô brincando. Normal, tá? Não sei.
Na quinta linha, você vai pintar só os 5 primeiros, com essa cor. O que você pintou? 4 em cima, 10 na intermediária e, obviamente, 5 na última, que deu os 19. Agora, outra cor de caneta, o regular. O regular será os 5 últimos aí da quarta linha. E os 5 primeiros da última linha. Tudo aí é regular. Beleza? Outra cor de caneta, nós vamos pintar o ruim. O ruim são 4. São aí, depois do que você pintou de regular, são os 4 próximos. Você só não vai pintar o último. E o último é o péssimo, com outra cor de caneta. Fechou? Fechou. Muito bem. Agora vamos lá. O que ele pede na letra B? A letra A foi pintar. Letra B. Qual é a opinião apresentada com o ícone que teve a maior frequência? Qual foi o ícone que teve a maior frequência? Bom. Bom. Então escreva. Maior frequência, entre parênteses, bom. Fecha parênteses. Deixa eu ver. Coloquei meu. Ah, tá aqui. E menor frequência. Qual foi o que apareceu em menor? Péssimo. Foi o péssimo. Então coloca menor frequência, entre parênteses, péssimo. Muito bem. Letra C. Ele quer que você calcule a diferença. O que é diferença? É menos. Calcule a diferença entre o maior e a menor frequência encontrada. Qual foi a maior frequência? 19. 19. Qual foi a menor? 1. Então vai ser 19 menos 1, que vai ser igual a? 18. Perfeito. Então, letra C, 19 menos 1 igual a 18. É quanto tempo de reunião? É até o final da nossa aula, gatinho. Ah, é verdade. Nossa aula termina às 5h30. 3h30. E depois nós temos a última aula, certo? Eu quero chegar até o aplicando. Quanto mais rápido a gente fizer isso, mais rápido a nossa aula termina, beleza? Então, bora lá. Beleza. Sétima questão, página 69, verificando a sua compreensão. O primeiro carro elétrico feito no mundo, inventado no mundo, foi em 1899. Porém, esse veículo andava, no máximo, 30 km por hora. Uma bicicleta está muito mais rápido do que isso. Em função disso, os motoristas preferiam carros a combustão. Claro, a velocidade era maior. Só que a partir de 1997, o mundo voltou a investir em carros sem emissão de poluentes. E somente em 2019 foi lançado no Brasil um carro totalmente elétrico. Calcule a amplitude do intervalo de tempo. Que intervalo de tempo? De quando o carro foi feito no Brasil e quanto foi o primeiro carro mencionado. Qual foi o primeiro carro mencionado? Ele foi em 1899. Então, o que você vai fazer? Amplitude nada mais é do que, obviamente, uma diferença. Então, o que você vai fazer? 2019 vai tirar o ano que o carro foi inventado. Que ano que foi? 1899. Então, 1899. Quantos anos deu aí essa diferença? Ai, 220? Claro que não. Oxe, não. Não, 120? 120. Então, escreva Nossa. lá. 120 anos. Não sei de onde que eu te tirei em 220. Também Eu não tô sei. tomado do seu lado. O importante é chegar no resultado. Esse é o que importa. Oitava questão. Os carros elétricos têm emissão nula de poluentes na atmosfera do nosso planeta. Já os carros a combustão
enviam vários tipos de gases. Um deles mais prejudicial é o gás carbônico, que causa o efeito estufa. Os carros a combustão que utilizam gasolina e diesel emitem, no mínimo, aproximadamente 35 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Grifa esse valor aí na tua apostila. 35 gramas por quilômetro rodado. Letra A. Sabendo que um carro roda aproximadamente 10 mil quilômetros por ano, qual a quantidade de gás carbônico é emitido por ele neste ano? O que você tem que fazer? 53 vezes 100, fica de 10 mil. Isso, 53 vezes 10 mil, que vai dar? 53 mil. Perfeito. 53 mil gramas de gás carbônico. Aí ele, na letra B, ele pede o seguinte: argumente com o seu professor e seus colegas para responder quais medidas o governo deveria tomar para reduzir o avanço do efeito estufa. Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Ele deveria, óbvio, investir muito mais em tecnologia, barateamento desse carro, menos imposto e tudo mais, né? Mas, infelizmente, não é isso que é feito. Infelizmente, né? Bom, medidas estatísticas. Entre as várias vantagens dos veículos elétricos, uma das mais importantes é a de ser totalmente sustentável. Mesmo assim, suas vendas continuam sendo inexpressivas e um dos principais motivos é o valor do carro. O carro ainda está muito caro. Vira a folha, página 70. Observe agora alguns modelos de carros elétricos e seus respectivos valores aproximados. Bom, o Chevrolet quanto custa? 180 mil. E o Nissan? 200 mil. E o Renault? 100 mil. Na tabela, nessa linha, no exercício 1 aí, o primeiro carrinho, qual que é o modelo dele? 100 mil. É o Renault, que é o 100 mil. Então, coloca embaixo ali, nesse retângulo, no primeiro retângulo que aparece aí, 100 mil. Bora lá? E o último, qual que é o último? Oi? Que carro é o último? O Chevrolet, o lixo no Rio. É o Nissan. Qual que é o valor aí? 200 mil. Ah, 200. Então, eu coloquei o valor do mais barato e coloquei o valor do mais caro. Muito bem. Segunda questão. Caraca, professor, tá escrito Chevrolet ali no vermelho e eu li Chernobyl. A quarentena faz isso com a gente. Segunda questão. Considerando os pontos que representam os valores desses carros, encontre e trace na reta o ponto central desse fragmento. Qual é o valor que representam esse ponto? Galera, presta atenção. Aqui dá para fazer de duas formas. Dá para você usar a fórmula da média aritmética e dá para você fazer de cabeça. Presta atenção. Qual é o meio do 100 mil e do 200 mil? 150 mil. 150 mil. Então, já faz no exercício 1. Tenta colocar aí um traço no meio dos dois e escreve lá embaixo, 150 mil. Agora, como que você faria isso usando a fórmula? Lembra qual que é a fórmula da média aritmética? O que você fazia? A média era igual à soma dos dois valores. Quais valores você tem aí? O 100 mil e o 200 mil. 100 mil com 200 mil dá quanto? Dá 300 mil. Esse 300 mil eu vou dividir por 2. 300 mil dividido por 2 só pode ser os 150 mil. Tá? Então, no segundo exercício, você coloca aí 150 mil. Beleza? Beleza. Olha a quarta questão lá embaixo. A 3 é para discutir a média, nós já discutimos. Na quarta questão, ele pede o seguinte, ele quer a média, presta atenção, ele quer... gente, vocês estão com o microfone ligado aí, desliga o microfone. Ele vai pedir para você a seguinte situação, para que você faça a média aritmética desses dados que estão aí. Presta atenção em mim, por favor. Para facilitar o nosso cálculo, olha o que eu vou fazer. Qual é o valor do primeiro
Qual o valor do primeiro número? Qual o valor? 100.000. 100.000. Então, ó, ao invés de fazer os 100.000, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar os 3 zeros. Tá? Depois, o próximo carro não é o 180.000? Também vou tirar os 3 zeros, vai ficar 180. E o último é o 200.000, vou tirar os 3 zeros também. Então, faça o cálculo aí no rascunho seu. 100 mais 180 mais 200. Soma isso primeiro. Soma 480. 480. Agora, quantos valores você usou para fazer essa média? 3. 3. Você vai dividir por quanto? Por 3. Por 3. Divide 180 por 3, vai dar 480 por 3, vai dar quanto? Calma, tô fazendo, professor. Então faz, Barral. Professor. Quanto? 16. 160? É isso. 160 Vai. mil. 160. Só que é o que aconteceu. Eu não tirei os 3 zeros. Adiciona ele de novo. Acrescenta os 3 zeros agora. Então não é 160. Vai ser quanto? 160 mil. 160.000. Muito bem. Perfeito. Agora, ó, te aconselho a colocar próximo desse. Põe um tracinho aí. Põe um tracinho aí e escreva 160.000. Tá bom? Tá, professor. Hã? O exercício é para pôr 160.000? O 4. Exercício 4, filha. Quinto exercício, verificando a sua compreensão, página 71. Bora lá? Vamos lá. Observe atentamente o infográfico abaixo e responda as atividades a seguir. Alô? O infográfico está me dizendo que ele me dá a quantidade que cada veículo gasta ao percorrer... Alô? Ah, oi. Alô? Som falando. Bom, vamos lá. Olha lá. Quanto cada veículo gasta ao percorrer 120 quilômetros? O elétrico gasta 3,20 a 3,40 e a gasolina gasta R$ 31,20 a R$ 35,40. Então, repara, carro a combustível, ele custa muito mais. Veja o custo por quilômetro. Do elétrico é 0,29, do combustível é 2,60. Então, se vê que o carro com, obviamente, combustível, ele gasta mais também. E o rendimento final, o elétrico anda 11 quilômetros e a gasolina anda, em média, 10 quilômetros. Então, repara que o elétrico ainda anda mais do que a gasolina convencional, tá? Muito bem. Letra A, o que ele quer que a gente faça? Presta atenção. O rendimento do motor de um veículo, seja ele movido a eletricidade ou a combustão, é a eficiência de funcionamento da máquina, ou seja, o quanto ele anda. Muito bem. De acordo com as informações dadas, em qual carro o rendimento médio em quilômetros por hora é de 11 quilômetros e qual carro que o rendimento é de 10 quilômetros? Então, escreva lá, carro elétrico tem rendimento de 11 quilômetros e o carro a gasolina... Gente, desliga o microfone, gente, por favor. E o carro a gasolina anda 10 quilômetros. Pois bem, próxima questão. Abastecendo ambos os carros com 31,20, quantos quilômetros cada um vai percorrer? Quantos quilômetros cada um vai percorrer? Muito bem. O que nós vamos fazer? Você vai multiplicar
os 31,20, primeiro vezes 11, que é quanto o carro elétrico faz. Então, calcule aí, calcule aí. O que nós vamos calcular? Nós vamos calcular 11 vezes 31,20. Quanto que vai dar isso? Quanto que vai dar isso? Fazer a multiplicação. 11 vezes 31,20. 62,40? Não, tá doido? Oxi. 11 vezes 31,20. Ai, 30. Professor, Oi? entre 343,2. Perfeito. Então, escreva lá. Aí, O carro elétrico Nossa, eu tô louco. percorre 343,2 km. E a gasolina aí a gente vai ter que calcular. O que nós vamos calcular? Ele não faz 10 quilômetros, 10 quilômetros por litro, então vai ser 10 vezes 31,20. e professor, Quanto quilômetros vai dar? qual é a conta? Tem que fazer a conta, né? Não, 20 vezes 10. 312? Claro. Então, e a gasolina faz 312 quilômetros. Letra C. Eu tava falando a resposta, mas esqueci que tava com o fone desligado. Não tem problema. Letra C. De acordo com as informações do infográfico, calcule a média. Gente, o que é a média? O próprio nome já diz, média aritmética do valor gasto dos carros no campo, gastou no campo, tanto para o elétrico quanto para o combustível. Onde a gente vai tirar esses dados, amados? Lá no infográfico. Quantidade que veículo anda ao percorrer tantos quilômetros. Olha lá, eu vou fazer a média aritmética agora de dois valores. Qual vai ser? 3,20. Se é média aritmética, eu vou somar, não é isso? Mais 3,40. Quanto deu? 6,60. Quanto? 6,60. 6,60. Só que não é média aritmética, Barral? Sim, tem que O dividir que por vai 2. fazer? Divide Dividir. por 2. Muito bem. Que vai dar quanto? Vai dar 3,30. 3,30. Então, escreva na resposta lá. O carro elétrico, R cifrão, 3,30. 3,30. E a gasolina... Agora, a gasolina, nós vamos ter que fazer o cálculo. Quanto ele anda? Ele anda 31,20 mais 35,40. Que número deu? 65,60. Isso. Vou dividir esse cara por 2. Deu quanto? Calma. Tô calmo. Calmíssimo. Muito calmo. $3.280? Não. 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 Oxi. Digo eu, oxe, eu. 66,6. 66,6, né? Vai dar 3 mil? É Professor, divisão. o primeiro resultado dá 66,6. Aí depois dá 33,3, né? 32,80? Não. Não. Barral.
66,60. Meu é meia. Divide Ah, eu por tô fazendo. 2. Ah, eu tô fazendo. 33,30, né? Ah, eu tô fazendo 65. Não, é 66,6. Agora completa lá embaixo na tua questão lá. E a gasolina, R cifrão, 33,30. Beleza? Beleza? Beleza. Galera, última aula, a gente começa daí. Aí a gente vai fazer moda e mediana, simplesão, termina na última aula, tá bom? 5h30, 5h30, tô esperando vocês no mesmo local, beleza? Tá, professor. Tchau, povo, até daqui a pouco. Beijão, tchau, tchau. É.